Tudo bem com você? Ao longo dos últimos 3, 4 meses, o nosso canal mergulhou no debate sobre as eleições municipais que terminaram ontem no seu segundo turno. Agora, o nosso canal já começou, os canais da esquerda brasileira estão avaliando a eleição como um todo, mas como a esquerda se saiu. Só olhando os números bem rapidamente, superficialmente, já dá para ver que a esquerda não saiu vencedora. A centro-direita é a grande vencedora das eleições municipais de 2024. Uma eleição importante que a gente tem falado aqui no canal, porque, entre outras coisas, vai medir um pouco como a esquerda e a direita e até a extrema-direita vão chegar lá em 2026 para as eleições gerais, quando você escolhe o presidente, os senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, distritais e por aí vai. Essa é uma realidade nua e crua que a gente precisa pensar e enxergar os erros e andar para frente. Vamos andar para frente. Agora, neste pequeno vídeo, nós vamos falar um pouquinho de duas figuras da política brasileira. Um da extrema-direita, que é o Bolsonaro, o outro da direita, que é o Ciro Gomes. Primeiro, vamos falar do Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma derrota muito, mas muito forte, por exemplo, em Goiânia. Em Goiânia, ele apoiou aquele mentiroso do Fred Rodrigues, do PL, para prefeito, o cara que mentiu, dizendo que era formado em direito, né? Foi, inclusive, o Bolsonaro foi para Goiânia no dia de ontem, e talvez a derrota do Fred Rodrigues tenha sido, talvez, a maior derrota do Bolsonaro nesse segundo turno. Mas o Bolsonaro também não elegeu ninguém. É importante, por exemplo, se você pegar os ex-ministros do Bolsonaro, nenhum foi eleito. O bolsonarismo, então, foi o grande derrotado do segundo turno das eleições nas capitais brasileiras. Dos candidatos que abraçaram o Bolsonaro, apenas o mentiroso, o fanfarrão Abílio Brunini venceu em Cuiabá. Ele perdeu em Belém com Éder Mauro, perdeu em Curitiba com Cristina Graelm, em João Pessoa com Marcelo Queiroga, em Manaus com o Capitão Alberto, em Palmas com Janade Valcari, Porto Velho com Mariana Carvalho, em Goiânia, repito, com Fred Rodrigues, em Fortaleza com André Fernandes, em Belo Horizonte com o Bruno Engler. Então, o grande derrotado no segundo turno foi o Bolsonaro. Esse é um ponto importante. E o outro grande derrotado foi o Ciro Gomes. Ciro perde mais uma em Fortaleza com a derrota do bolsonarista André Fernandes. Nós, inclusive, colocamos na capinha desse vídeo uma foto do Ciro Gomes quando foi votar ao lado de um apoiador do bolsonarista André Fernandes, o Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores, como você viu aqui hoje de manhã no Bom Dia TVRC, foi eleito, né? Uma disputa muito difícil, muito acirrada, mas ele conseguiu superar o bolsonarista André Fernandes, com 50,38% dos votos, a margem muito estreita de 0,8%. Agora, o grande perdedor no Ceará foi o PDT. O PDT sai muito, mas muito mal da eleição no segundo turno, principalmente por ter apoiado, né, e direcionado o seu eleitorado para a extrema-direita, tá? E contradizendo tudo que o Ciro tem dito ao longo dos últimos anos do Brasil, ou grande parte. Então é muito importante analisar que o grande derrotado no Ceará foi o núcleo do Ciro, pois escolheu apoiar a extrema-direita na tentativa de sobrevivência política. Agora, tem um ponto importante para a gente encerrar, que é interessante a gente analisar. Eu comecei o vídeo falando que a centro-direita foi a grande vencedora. Por exemplo, o PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, que é o partido que o Bolsonaro foi eleito presidente da República, ficou em quinto lugar em número de prefeituras. O PSD do Kassab, em primeiro, o MDB em segundo, o Partido Progressista, né, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, ficou em terceiro e União Brasil em quarto. Então é interessante você ver essa questão, porque isso vai ser decisivo para as eleições de 2026, tá? Onde, repito, vão acontecer as eleições presidenciais. Então tá aí, patético, Ciro perde mais uma, em Fortaleza, com a derrota do bolsonarista André Fernandes.
A pior derrota do Bolsonaro no segundo turno foi em Goiânia, segundo os analistas, e Bolsonaro é o grande derrotado no segundo turno das eleições nas capitais. E se você pegar toda a eleição do primeiro e do segundo turno, o Bolsonaro praticamente não elegeu nenhum dos ex-ministros. Ele conseguiu, por exemplo, ontem, eleger o Brunini. O Brunini, para muita gente, o Cuiabá vai ter que aguentar por 4 anos um cara que é completamente inútil. Vai sair da Câmara Federal, onde ele não fazia nada além de atrapalhar, de bagunçar, de provocar, e vai para a Prefeitura de Cuiabá. Os caras vão ter que aguentar o cara por 4 anos. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.